Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico, capítulo 29. Aquele que tem compaixão, empresta ao seu próximo. Aquele que tem a mão generosa, guarda os mandamentos. E de teu lado, paga-lhe, empresta a teu próximo quando ele estiver necessitado. E de teu lado, paga-lhe o que lhe deves, no tempo marcado. Cumpre tua palavra e procede lealmente com ele, e acharás em toda ocasião o que te é necessário. Muitos consideram como um achado o que pediam emprestado e causaram desgosto àqueles que o ajudaram, até que se tenha recebido. Beija-se a mão de quem empresta. Com voz humilde fazem-se promessas. Mas, chegando o tempo de restituir, pedem-se prazos. Só se tem palavras pesarosas e queixas. E toma-se como pretexto a dificuldade da época. Se o que pede emprestado pode restituir, nega-se a princípio. Restitui em seguida só a metade da quantia e a considera como um lucro. Se não tem meios para pagar, priva o que emprestou do seu dinheiro e dele se faz gratuitamente um inimigo. Ele o paga com ofensas e maldições, e paga com o mal o bem que recebeu. Muitos não emprestam, não por maldade, mas por medo de serem injustamente iludidos. Todavia, ser indulgente para com o miserável, e não o faças esmorecer depois da esmola. Por causa do mandamento, socorre o pobre, e não deixes ir com mãos vazias na sua indigência. Perde o teu dinheiro em favor de teu irmão e de teu amigo. Não o escondas debaixo de uma pedra para ficar perdido. Gasta o teu tesouro segundo o preceito do Altíssimo, e isso te aproveitará mais do que o ouro. Encerra a esmola no coração do pobre, e ela rogará por ti, a fim de preservar de todo o mal. Para combater o teu inimigo, ela será uma arma mais poderosa do que o escudo e a lança de um homem valente. O homem de bem responsabiliza-se pelo próximo. O homem sem pejo abandona-o a si próprio. Não esqueças o benefício daquele que se responsabiliza por ti, pois ele arriscou a vida para te amparar. O pecador e o impúdico fogem de seu fiador. O pecador atribui a si mesmo o benefício de quem ele se responsabiliza, e com o coração ingrato abandona o seu libertador. Um homem se responsabiliza pelo seu próximo, e este, perdendo a vergonha, o abandonará. Um mau penhor perdeu muitas pessoas que prosperavam, e as agitou como as ondas do mar. Por uma reviravolta das coisas, ele exilou muitos poderosos, que se tornaram peregrinos em terra estrangeira. O pecador que transgride o mandamento do Senhor se comprometerá a responder inoportunamente por outro. E aquele que tentar muitos empreendimentos não escapará do processo. Ajuda o próximo conforme as tuas posses, e acautela-te para que não caias tu
também. O principal para a vida do homem é a água, o pão, o vestuário e uma casa para ocultar a sua nudez. Mais vale o que um pobre come sobre um vigamento do que um magnífico banquete em casa alheia, para quem não tem domicílio. Contenta-te com o pouco ou muito que tiveres, evitarás a censura de seres um estranho. É uma vida miserável a daquele que vai de casa em casa. Em toda parte onde se hospedar, não estará confiante e não ousará abrir a boca. Recebe-se com hospitalidade, dá-se de comer e de beber a ingratos. E depois disso, ouve-se palavras desagradáveis. Vamos, intruso, prepara a mesa. E o que tens, dá-o de comer aos outros. Retira-te por causa da homenagem que devo prestar aos meus amigos. Preciso de minha casa para nela receber meu irmão. Eis coisas penosas para para um homem sensato, ouvir censuras pela hospitalidade e pelo empréstimo que se fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, hoje Eclesiástico 29, Deus vem dar uma orientação de uma forma muito clara para nós. Veja, sobre empréstimos. Vocês já ouviram muitas vezes eu falar nas minhas pregações. Eu atendo muitas pessoas, muitas. E eu atendo muitas pessoas que hoje estão doentes, porque confiou em alguém que era de muita confiança em fazer um empréstimo. Pessoas que passou a vida economizando e acreditou em quem estava pedindo esse dinheiro e fez o empréstimo. Só que, infelizmente, a pessoa que o emprestou, às vezes, ela não tem nem a caridade de dizer o porquê está demorando em pagar. E muitas vezes, aquele que emprestou, quando vai cobrar do outro, ele ainda fica bravo, irritado, se sente no direito ainda de achar que está sendo ofendido, que a pessoa está fazendo uma ofensa. Então eu digo para vocês, meus amados, é triste quando ainda não se tem no mundo mais confiança. Mas eu oriento, é melhor você não emprestar. Se você quer realmente fazer o bem, a caridade para quem não tem, doa. Pelo menos você não vai ter dores de cabeça um dia em cobrar aquele dinheiro e ainda perder uma amizade por estar cobrando esse dinheiro, porque a pessoa vai achar que você é uma pessoa que não tem o direito de fazer isso, ou então a pessoa se sente no direito porque você tem muito dinheiro, né? Então não vai lhe fazer falta. Isso é um roubo. Você está tirando do outro aquilo que não é teu. E se essa pessoa tem mais dinheiro ou menos, ela se esforçou, ou ela adquiriu, né? Devido ao esforço de alguém que durante a vida, de forma honesta e justa, adquiriu aquele dinheiro. Porque também todo dinheiro que você recebe de forma injusta é também um prejuízo para quem vai querer fazer algo com esse dinheiro. Ele nunca rende, ele nunca consegue produzir um efeito benéfico, de bênção na vida daquele que está com o dinheiro. Então, aquele que tem compaixão, empresta ao seu próximo. Aquele que tem a mão generosa, guarda os mandamentos.
Empresta a teu próximo quando ele estiver necessitado. E de teu lado, paga-lhe o que lhe deves, no tempo marcado. Se você realmente quer emprestar o dinheiro de alguém, você tem que obedecer esta palavra. No tempo que você disse que você paga, você deve pagar, você deve ser fiel na tua palavra. Cumpre tua palavra, diz a própria Bíblia. Cumpre a tua palavra e procede lealmente com ele. E acharás em toda ocasião o que te é necessário. Muitos consideram como um achado o que pediam emprestado e causaram desgosto àqueles que os ajudaram. Até que se tenha recebido, beija a mão de quem empresta. Com voz humilde, fazem-se promessas. Mas chegando o tempo de restituir, pede-se prazo. Se tem palavras pesarosas e queixas, e toma-se como pretexto a dificuldade da época. E aqui está a resposta, né? É triste isso, mas é a verdade. Se nós realmente queremos ser santos, nós precisamos honrar esta palavra. Se o que pede emprestado pode restituir, nega-se o princípio. Restitui em seguida só a metade da quantia e a considera como um lucro. Se não tem meios para pagar, priva o que emprestou do seu dinheiro e dele se faz gratuitamente um inimigo. Ele o paga com ofensas e maldições e paga com o mal o bem que recebeu. Isso é triste, é a verdade. A pessoa paga com o mal o bem que ela recebeu. Alguém acreditou nela. Alguém fez um esforço para ajudá-la no tempo de penúria. E esta pessoa ainda paga com ofensas e maldições, paga com mal o bem que recebeu. Não tem gratidão, não tem generosidade, não tem firmeza. Então, muitos não emprestam, não por maldade, mas por medo de serem injustamente iludidos. É a verdade. Esta é a verdade. Se você já uma vez emprestou e passou por tudo isso, você não vai querer emprestar de novo, porque você tem medo, de novo, de passar por toda a humilhação. E aí depois Deus fala, né? Para aqueles, Deus dá uma orientação para aqueles que têm condições de doar, condições de ajudar o próximo, condições de fazer uma caridade. Deus diz, perde o teu dinheiro em favor de teu irmão. Perde em favor do teu amigo. Não esconda esse dinheiro. Gasta o teu tesouro segundo o preceito do Altíssimo, e isso te aproveitará mais do que o ouro. E aqui Deus está nos ensinando que a esmola, que a fonte da caridade, de dar Jesus junto com a necessidade material, faz com que, olha só, Deus nos dá uma promessa aqui. Deus diz que encerra a esmola no coração do pobre e ela rogará por ti, a fim de preservar de todo o mal. Para combater o teu inimigo, ela será uma arma mais poderosa do que o escudo e a lança de um homem valente. Isso é fantástico, gente. Então, a arma da caridade, da generosidade, ela não só tem a força de me trazer a proteção, de me trazer a prosperidade financeira, como ela também combate o meu inimigo. Ela é uma arma de poder para expulsar o mal da minha vida. Então eu preciso entender que a palavra de Deus, ela é muito forte para mim. E Deus me fala do compromisso com o meu próximo.
Deus me ensina a ter a caridade com o outro, uma responsabilidade de ajudar aqueles que não têm. Eu preciso, então, também ajudar com discrição, ajudar no silêncio, pois eu preciso entender que o alimento é muito importante para quem tem fome. Eu preciso ajudar as pessoas que estão passando por aperto. Então, que Deus nos dê esta graça de discernimento, de emprestar para quem realmente vai honrar, ou fazer uma leitura. Esta pessoa não deve emprestar para não sofrer no dia de amanhã, mas eu posso doar tanto para ela. E isso vai fazer com que ela seja muito mais grata do que eu dar esse dinheiro e depois a gente vir perder uma amizade. Hoje, no dia 7, dia da nossa nação, dia da pátria, dia de rezar pelo nosso país, pelo nosso Brasil. E nós estamos aqui hoje, mais uma vez, eu faço vocês recordarem. A gente vai estar aí colocando no YouTube o vídeo para a gente poder fazer do dia 1º de outubro de 2021 a 1º de outubro de 2022, um ano do Rosário de São José. E é muito simples, basta você se cadastrar, preencher essa fichinha para o teu nome ficar guardado dentro do cálice do sangue de Jesus, dentro das nossas missas, das nossas adorações. Então, você vai se comprometer com o horário, você vai escolher o horário. E o horário que você escolher, você vai fazer durante um ano, 3 terços de São José. Também eu vou estar gravando esses 3 terços de São José, vou deixar no YouTube para vocês rezarem todos os dias. E também, durante o dia, você vai se comprometer de rezar o rosário, pode rezar um terço de manhã, mais à tarde. O rosário não precisa marcar horário, mas nós vamos oferecer para quem estas orações? Para os nossos governantes que estão e para aqueles que serão eleitos em 2022. Que Nossa Senhora e São José escolha quem eles querem para governar a nossa terra, a nossa nação. Precisamos levantar um exército de pessoas para orar com fidelidade e amor. Dia de Santa Teresinha, ela vai nos ajudar. Nós vamos entrar nesta campanha de um ano. E eu creio, milagres acontecerão. Bem, primeira leitura hoje, no dia 7, vem falar de Colossenses 2, do 6 a 15. Irmãos, assim como aceitaste a Cristo Jesus como Senhor, assim continuai e guiai-vos por Ele, enraizados nele e edificados sobre Ele, apoiados na fé que vos foi ensinada, dando-lhes muitas ações de graças. Estai alerta para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com a doutrina falsa, baseando em tradição humana e remontando as forças elementares do mundo, sem fundamento em Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dele também vos estáis repleto, pois ele é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes. Nele vós também recebestes uma circuncisão, não feita por mão humana, mas uma circuncisão que é de Cristo, pela qual renunciais ao corpo perecível. Com Cristo fostes sepultados no batismo, com ele também fostes ressuscitado por meio da fé, no poder de Deus que ressuscitou a Cristo entre os mortos. Ora, vós estavas mortos por causa de vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou. Apesar das obrigações legais
e a eliminou, pregando-a na cruz. Ele despojou as autoridades e os poderes sobre-humanos. Eu expus publicamente em espetáculo, levando-os em cortejo triunfal. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo hoje é o Salmo 144. O Senhor é muito bom para com todos. É verdade. E é o Evangelho de São Lucas 6, do 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar, e passando a noite em oração a Deus, ao amanhecer chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. O Filho de Deus entrou na intimidade do Pai. Rezou a noite toda para proclamar seus seguidores, para chamar seus seguidores fiéis. Entre seus muitos discípulos, Jesus escolheu 12 para ser seus apóstolos. Essa palavra vem da língua grega e significa enviado, mensageiro. No ambiente cristão, porém, ela ganhou novo significado. O apóstolo é aquele que pode agir em nome de Jesus e é representante. Pode, por seu poder, ser instrumento de salvação e não apenas portador de uma mensagem. Abracemos o tempo de agora para que sejamos discípulos em nossa história. Hoje também, no dia 7 de setembro, nós temos a graça de ter mais um santo, São Clodoaldo. O nome Clodoaldo se prende à dinastia francesa dos primeiros séculos de sua organização política. De fato, nela encontramos frequentemente repetidos os nomes de Clodoveu, Clotário, Clodomiro, Clotilde, Clodoaldo e assim por diante. Entre o santo de hoje e as personagens que lançaram base da nação francesa, não há somente identidade de nomes, mas verdadeiro parentesco de sangue. A França, no berço de sua formação social e política, teve a sorte de contar com homens extraordinários por santidade e ação vigorosa. Basta pensar em São Martim de Tours, Santo Hilário, Santo Honorato, fundador do famoso mosteiro de Lérins, São Cesário de Arles, no século V e VI. A igreja da França se consolidou por obra de São Remígio, de São Gregório, São Columbano, São Venâncio, Fortunato, dando seus frutos com a conversão do primeiro rei da França, Clodoveu, cujo exemplo teve um influxo extraordinariamente benéfico na difusão do cristianismo daquela nação. Foi com razão a França, chamada a primeira nação cristã surgida dos povos bárbaros, no início da Idade Média. Por esse motivo, a França
se orgulha de ser chamada filha primogênita da Igreja. Clodoaldo nasceu por volta do ano 530. Era neto do primeiro rei da França, Clodoveu, convertido ao cristianismo por obra de sua santa esposa Clotilde. Da santa avó, Clodoaldo recebeu uma ótima educação cristã. Seu pai, Clodomiro, era o rei de Orleans, mas a infância de Clodoaldo foi tristemente marcada pelo horroroso massacre de seus irmãos por obra de pagãos rebeldes e inimigos políticos do pai. Clodoaldo foi conservado oculto por alguns homens fiéis ao rei e pôde salvar-se da chacina. Chegada à idade adulta, após ter desempenho na corte, oficiais e cargos de importância, Clodoaldo não pensou em vingança contra os assassinos dos irmãos, nem sequer pensou em empenhar a espada a fim de recuperar os direitos legais e governar em lugar do pai, mas quis consagrar sua vida ao ideal monástico, sacerdotal e missionário. Cortou os longos cabelos, que eram um sinal de autoridade e virilidade nos povos daqueles tempos, renunciando com este gesto o seu direito ao trono. Dedicou-se com amor e sacrifício aos compromissos do estado monástico e sacerdotal, continuando a obra de evangelização entre os redutos pagãos daquela sociedade em formação. Pouco se conhece de sua atividade monástica, se abraçou a regra de São Bento ou de São Columbano, ou talvez pertenceu a um dos antigos mosteiros fundado por São Martim de Tours. A tradição nos deixou como certo que Clodoaldo viveu com intensidade heróica sua vida religiosa monástica e fecundou seu sacerdote, conforme o espírito missionário dos monges da Idade Média. Ele faleceu na região de Nogent, perto de Paris, onde surgiu uma igreja em sua memória. Sua veneração foi vivamente cultivada nas antigas povoações cristãs da França. Em Paris, um dos maiores quarteirões conserva ainda hoje o nome Clodoaldo na forma popular de São Claude. A igreja reconheceu a validade deste culto e incluiu seu nome no martirológico romano. Clodoaldo é o primeiro príncipe francês elevado à honra dos altares e representa, de certa maneira, para os franceses, o duplo ideal do cristão perfeito e do príncipe valoroso, símbolo da primavera da Igreja da França. Ele é um dos mais antigos exemplos da infalível retidão da Igreja em exaltar seus melhores filhos acima das contingências históricas ou políticas. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando, neste vale de lágrimas, e após advogada nossa, esses vossos olhos, misericordiosa nossa ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.